O tema da mensagem essa noite é o mestre que serve. Se você gosta de visitar livrarias, e eu gosto de visitar livrarias, sebos, lá em São Paulo tem o Sebo do Messias, na Praça Seca em Norte, a gente se perde lá dentro. Livrarias, sebos, talvez você já se deparou na seção de livros religiosos com livros com títulos tais como Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Se não me engano é da Sextante, e o escritor é um famoso brasileiro, não fugiu agora, mas... E tem também Jesus, o maior administrador que já existiu. Jesus, o maior sábio, Jesus, o maior isso, Jesus, o maior aquilo. São livros que buscam destacar atos e práticas que Jesus teve enquanto aqui entre os seus seguidores. Geralmente são livros de autoajuda, não necessariamente livros comprometidos no ensino da palavra de Deus. Esses livros apenas são livros de autoajuda. Mas é interessante o reconhecimento das pessoas de ver o papel do Senhor Jesus Cristo aqui. Infelizmente, ele só olha essa parte, né? Ignora todos os seus ensinamentos, principalmente o propósito dele vir na Terra. Mas mais do que atos e práticas que se destacam na vida de Jesus, ele procurou ensinar princípios aos seus discípulos, princípios que eles deveriam levar ao longo do ministério que eles estavam prestes a assumir. O Senhor Jesus Cristo estava ali com 12 especificamente, havia outros seguidores, mas aqueles 12, especialmente a partir do capítulo 13 em diante, ali o Senhor Jesus Cristo, podemos dizer que estava fazendo um intensivão, né, com os seus discípulos, que ele já estava prestes a ser levado à crucificação. A gente vê isso no primeiro versículo, né, falando a respeito, ele estava celebrando a Páscoa com os seus discípulos, e ele então, está ensinando aos seus discípulos algumas coisas que eles deveriam praticar. E o episódio que acabamos de ler, conhecido por alguns como o lava-pé, né? Nós ali vemos Jesus se colocando como servo. Mas ele não faz isso apenas para mostrar-se servo. O que Jesus queria mostrar é que nós, como discípulos, devemos nos colocar também como servos entre os irmãos. Nos colocar como servos entre aqueles que fazem parte da irmandade, né, do nosso convívio, da comunidade do santo. O que Jesus quis ensinar aos seus discípulos é a disposição de servir o próximo. E aqui, como eu disse, o capítulo 3 e os 4 seguintes, especialmente, relatam cenas e discursos das últimas horas gastas por Jesus com os seus discípulos, antes de ser entregue nas mãos dos seus inimigos. E, como eu disse, nesse momento Jesus ele deixa de lado os seus seguidores, aqueles, além dos 12, aqueles que caminhavam com ele, seguindo ele, e Jesus se concentra com esses seus, podemos dizer, amigos íntimos, discípulos. E o que ele fala e faz com esses homens nos foi revelado aqui através da narração, não apenas de João, nesse caso sim, só João fala, mas todos os atos do Senhor Jesus Cristo nós encontramos nos 4 evangelhos, e foi revelado para que nós pudéssemos não apenas ter a informação, conhecer, mas também pudéssemos praticar as lições que ele proferiu. Por meio da revelação do Evangelho, nós conhecemos Cristo como nosso Salvador, mas também por meio da revelação do Evangelho, nós nos submetemos ao senhorio de Cristo. E submeter ao senhorio de Cristo é submeter ao serviço do Senhor Jesus Cristo. Se nós fôssemos recriar a cena aqui, nós vamos ver Jesus com os seus, e ali podemos
talvez vê-lo e ouvi-lo, a cena se desenrolando. Como o texto diz, Jesus, ele se prepara para um serviço humilde. Alguns dizem que era o serviço mais humilde, o servo mais simples da casa. Ele ia para esse serviço. Então, quando o Senhor comprava escravos, servos, e colocava na sua casa, o serviço mais simples era aquele. Eu não sei cozinhar, eu não sei lavar roupa, eu não sei passar roupa, eu não sei varrer uma casa, então você vai lavar o pé dos outros. E esse serviço humilde que Jesus está praticando, ao se preparar para lavar o pé dos seus discípulos, é um serviço que as pessoas talvez nem notassem a cara do servo que estava lavando os seus pés, né? Então João nos apresenta aqui o impacto que esse gesto causou entre os seus discípulos, entre os seus companheiros, os companheiros de João, especialmente de Pedro. Jesus falando com eles com ternura, e nós devemos lembrar que ele estava à véspera da crucificação. Imagine, nós estamos à véspera de uma cirurgia importante, ficamos nervosos, às vezes apavorados, talvez não querendo contato com ninguém. Jesus se coloca à disposição dos seus servos para ensinar eles. E mais importante ainda, Jesus sabia disso, que ele estava ali já à véspera da crucificação. E ele então, nesse momento, ele tira o foco daquilo que ele desejava, tira o foco da crucificação e se coloca no que ele desejava ensinar aos seus companheiros, aqueles companheiros que andaram com ele durante pelo menos 3 anos e meio. Jesus então chama através desse gesto para trazer um ensinamento prático da vida deles. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que ele deixaria o mundo, como nós lemos no versículo 1, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora, Jesus então os amou até o fim. E esse amor que ele mostra aqui no versículo 1, o amor que levou o amado até o fim, leva a fazer ao ensinamento prático, ao se colocar como servo dos seus discípulos. E nós conhecemos bem a história aqui. E talvez o que mais se destaca nessa história é o fato de Pedro, ele se sente desconfortável com aquilo. Não é o trabalho do mestre fazer isso, Mas Jesus se adianta e fala para Pedro: olha, Pedro, o que eu estou fazendo aqui, o que eu faço agora, você só vai saber depois. Com isso, Jesus adianta que a lição ensinada seria aprendida um tempo mais tarde. Pedro, ele não apenas Pedro, mas cada um de nós, como discípulos de Jesus Cristo, nós entenderíamos o que ele estava querendo ensinar. Nós temos que lembrar que os discípulos de Cristo, e aqui os evangelhos estão registrando esses anos de Cristo na Terra, eles escreveram isso depois do que aconteceu. Depois que Jesus morreu, assentou, foi revelação. Então eles colocaram a escrever nos evangelhos. Então, já sabiam toda a história. Mas nesse momento aqui, eles não tinham, Jesus falava com eles, nós temos vários textos mostrando isso. Jesus falou com ele de Jesus mesmo se entregar à cruz, e Pedro novamente falou: não, Senhor, não vai acontecer contigo, não. E nós temos a vantagem de também conhecer toda a história, saber o que aconteceu. Agora, conhecer a história como conhecer não nos ajudaria muito, senão não apenas, além de conhecer, nós nos entregássemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas o relato aqui ocorrido, ele se estende e mostra que Pedro, ele, como nós vemos aqui, desejava que não apenas estivesse em mim, mas
a mão, a cabeça, o corpo todo. E geralmente esse texto, as mensagens que se colocam aqui, muitas vezes se destacam nisso. As mensagens que nós ouvimos se destacam com esse momento entre Jesus e Pedro. E a aplicação aqui é justamente a preciosa lição da santificação. E Jesus, esse episódio de Jesus lavando os pés, ele não se lava mãos, cabeça, o corpo todo. Jesus falou: olha, quem já se banhou não precisa se lavar. É o princípio da santificação. E alguns dizem que as pessoas, os homens que não iam aos banhos públicos, eles voltavam e os pés se sujavam na terra. E ao chegar em casa, os pés eram lavados. E por isso Jesus fala: olha, quem já se banhou não precisa lavar todo como uma banha, é só os pés. O crente regenerado, ele já se banhou por meio da obra de Cristo na cruz do Calvário. O crente regenerado já se banhou e não precisa mais tomar um outro banho. Mas ele precisa confessar seus pecados, viver vida de santificação diária. Então, geralmente, é nesse princípio que as mensagens são ensinadas. Mas eu queria destacar justamente o fato de Jesus se colocar como servo. Jesus, ele se apresenta como servo dos seus discípulos. E a lição foi dada. Veja que depois do episódio aqui, Jesus lavava o pé dos seus discípulos. O versículo 12 diz: depois de lhes ter lavado os pés, tomou Jesus as vestes e, voltando à mesa, perguntou: compreendeste o que vos fiz? Então Jesus, ele aplicou uma lição e agora faz uma chamada oral. Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? E antes que algum deles, talvez até o próprio Pedro, se manifestasse primeiro, resolvesse dar uma resposta ali, talvez dar um chute ali, alguma coisa assim, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele responde: vós, versículo 14, me chamais de mestre, mas versículo 13, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. E o 14, ora, se eu sendo Senhor e mestre vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Então Jesus fala: olha, vocês, quando me chamam de Senhor e mestre, vocês não estão errados em dizer isso, porque eu sou Senhor, eu sou mestre. Então, como um bom instrutor, Jesus incentiva os seus a fazer o mesmo. Pratique o que eu acabei de ensinar. Mas é de sair lavando o pé dos outros? Não. E não é esse o significado da lava pés. Não, literalmente não significa você fazer o culto do lava-pé. Eu conheço pelo menos 2 igrejas que praticam isso. Na verdade não é a igreja, A romana, o Papa, às vezes, quando lava o pé, mas ele escolhe quem vai lavar. Mas nos últimos aí, para ser politicamente correto, escolhe pessoas da rua, moradores. Mas antigamente lavava o pé só dos limpinhos. Então o Papa que lava o pé, e tem uma igreja. A igreja que a Luciene ela lembra, a igreja Lopes, eles têm um culto lava-pé também. As duas que eu conheço. Mas o princípio adotado que Jesus quer chamar a atenção aqui, ele é implícito. É o princípio do serviço. Se colocar como servo do seu irmão. A igreja de Jesus Cristo é uma igreja que serve. Nós estamos aqui para servir uns aos outros. A comunidade de Cristo não existe um que é maior do que o outro. Por isso nós chamamos de irmãos. Alguns temos certa liberdade, chamamos pelo nome, Eu, por exemplo, posso chamar o Sidney de Sidão. E plagiando Sidão na palavra da chamada da noite, que é o reitor da palavra da vida, Só que o Sidão é mais forte, O Sidney está chegando lá. Depois eu mostro a foto de Sidão, você vai ver. Mas eu chamo de Sidão, mas às vezes eu chamo de irmão, não, irmão, vem cá, Como é que vai, irmão? Olha, irmão, como é que está? Porque nós temos esse conceito, que somos todos iguais,
Ninguém é maior, ninguém chega aqui e fala, você sabe com quem está falando? Ninguém está carteirado aqui. Muito menos o pastor, né? Algumas igrejas o pastor gosta da carteirada, mas aqui a gente não faz isso. Nós temos o princípio que somos todos iguais. Temos responsabilidades diferentes, mas somos todos iguais. Lá em 1 Pedro 4,10, o apóstolo Pedro, ele diz assim, 1 Pedro 4,10: serviu uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons feiticeiros, conforme graça de Deus. Então, o propósito é servir uns aos outros. Esse é o propósito de Deus. Então, eu fico imaginando o diretor de uma grande empresa da cidade, servindo a mesa do Senhor, e ali na mesa, né, na ceia do Senhor, aquele diretor daquela grande empresa está sentado ali, o copeiro da empresa, que é irmão em Cristo, e ele está servindo o copeiro, né? Ou o executivo de uma multinacional que ajuda aquela irmã que ela é semi-analfabeta e tem dificuldade de achar as passagens da passagem bíblica, e ele vai lá com todo carinho, encontra a passagem, mesmo que ela não vá conseguir acompanhar a leitura, mas está lá no texto que foi sugerido para ler à noite, e ele se colocou. Mas ele é um executivo de uma multinacional, se submete, ele tem secretárias que escrevem lá os memorandos para ele dá as orientações, ele escreve assim, juízes crentes que se colocam como serviço. A Deli está falando hoje para a gente, quando ela trabalha, né, no tribunal. Se o juiz quer um omelete, não importa a hora, ele quer um omelete, tem que fazer omelete, ele vai um prato bonito, né? Não é um prato simples. Se ele quer um bife no meio da tarde, tem que dar um bife no meio da tarde. Imagina um juiz crente que lá na igreja, numa festa de confraternização, está lá preparando os lanches, entregando para aquela irmã em Cristo que lá no serviço tem a função de servir ele como cozinheiro. Porque nós somos todos iguais, não há diferença. Não, eu sou óleo, eu sou doutor fulano e tal, e você tem que me atender. Não, você é irmão em Cristo. Aqui. Lá fora, uma vez eu brinquei, né? Dei esse exemplo. Imagine um diretor do departamento jurídico, crente, e o office boy da empresa são crentes da mesma igreja. E lá no futebol da igreja, eles jogam juntos, né? E o office boy fala para ele assim, passa a bola, doutor. Chuta aqui, doutor. Aí o doutor chuta. Tu é perneira, doutor. Tá ali o jogo. Eu falo assim, ele não vai chegar na segunda-feira na empresa, doutor, você é perneira. Ele não vai fazer isso. Por quê? Porque lá no ambiente de trabalho, lá existe hierarquia. Aqui existe a hierarquia, mas não é essa de você se colocar acima do outro, é apenas questão de responsabilidades. Mas o intuito é de um servir ao outro, estar à disposição de servir o próximo e não de ser servido. E é isso que o Senhor Jesus Cristo quis ensinar para os seus discípulos. Todo trabalho, todo serviço que nós fazemos na igreja para os irmãos é um serviço para o Senhor. Então, se o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, praticou tal ato tão humilde, quem somos nós para rejeitar o serviço para a glória dele? Talvez você vai ter que ir à casa de um irmão ou de uma irmã que está doente e vai lá, talvez fizer comida para ela, vai limpar a casa. Talvez você vai ter que ajudá-la a limpar os curativos. Eu conheci um irmão, ele é conhecido no meio da igreja dele, e ele, quando fazia seminário bíblico nos Estados Unidos, ele foi trabalhar capelão no hospital, foi bem na época que a AIDS estava estourando. E um dos trabalhos dele como capelão era limpar as feridas do soviético. Nesse serviço, ele ganhou limpar isso. Eu perguntava, você é tão jovem, está aqui fazendo isso por mim? Não estou fazendo por você, estou fazendo por Senhor. Isso é serviço. Disposição de servir. Então aprendemos com isso, em primeiro lugar, o princípio da obediência.
Se conhecemos a vontade do Senhor, devemos cumpri-la. Não é para o outro fazer, né? É chegar lá, o Senhor vem aqui e envia o Pedro. Não, envia a mim. Tem que estar disposto a servir. Devo cumprir. No serviço do nosso Rei, Jesus, todo o serviço deve ser feito para a glória dele. Não pense que por causa de qualificações profissionais e acadêmicas, você pode apenas ser servido. Mas você deve servir. Devemos dar ao Reino de Deus o primeiro lugar em nosso trabalho para a glória dele. Nós devemos pensar sempre na glória de Deus. Alguns sonham em ser grandes pregadores, mas não estão dispostos a servir na própria igreja. Alguns sonham em ser grandes missionários, mas não estão dispostos a sair entregando folheto de casa em casa. Não são capazes de serem mordomos de pequenas coisas na igreja local. Alguns nomes da história missionária, por exemplo, William Carey, né? Ou Guilherme Carey, conhecido como o pai das missões modernas. Ele saiu da Inglaterra e foi ser missionário na Índia. Antes de ele entrar no serviço missionário, ele era um simples sapateiro. George Gilliam, que eu gosto muito dele, não sei se os irmãos têm fisionomia bem, mas ele tem a cara de um bem sensível, né? Um rostinho assim bem. Ele é conhecido como o pai dos órfãos da Inglaterra. Se você ler a história dele, acho que havia mais de muitos orfanatos, não lembro quantos, mas foram muitos orfanatos. Antes dele ser o pai dos órfãos da Inglaterra, George Gilliam, no início da sua vida, ela foi marcada por roubos, jogos, mentiras, fraudes, entre outras atividades ilícitas, o que o levou à prisão com 17 anos de idade. E ali Deus o alcançou, e ele foi transformado, e pôde ser usado por Deus para atender as crianças órfãs na Inglaterra. Então são várias as pessoas que tinham seus trabalhos simples e foram usados por Deus para grandes ministérios. Podemos talvez falar de vários outros aqui, homens e mulheres que se destacaram na obra do Senhor, não fizeram isso com o propósito de destacar, né? Mas o Senhor os levou ao trabalho e eles foram destacados, eles são reconhecidos como grandes servos de Deus. Um outro que podemos usar como exemplo, eu gosto muito dele também, Dr. Martin Lloyd Jones. E Dr. Lloyd Jones morreu em 1931, tinha 17 anos de idade quando ele morreu. O Dr. Lloyd Jones, ele foi médico assistente da família real da Inglaterra. Provavelmente ele atendeu a rainha Elizabeth. Ela morreu com 90 e tantos anos, então ele atendeu ela. Mas ele deixou o trabalho de médico para servir como ministro do Evangelho numa igreja, né? Na igreja, no caso dele, era uma igreja presbiteriana. Talvez ele tenha considerado o conceito que Spurgeon disse certa vez: meu filho, se Deus o chamou para o ministério, não se rebaixa ao ponto de querer ser rei em qualquer país. Deus o chamou para o ministério, por que eu vou me rebaixar para ser rei? Digo, no ministério. Isso não significa que você terá que deixar seu trabalho secular para se engajar no serviço do Senhor. Muitos irmãos tiveram a dupla jornada. Trabalharam em algum lugar, tiveram o seu ganha-pão ali e serviram a igreja local. O irmão que estava falando, né? 2 semanas depois que ele veio, seu pai é Pierre, mas era lembrado do Pierre. O pai dele veio para o Brasil como engenheiro, trabalhou, né, como engenheiro e ajudou na obra do Senhor. Muitos irmãos fizeram isso. Outros, se tiveram que se deslocar para um lugar distante, onde não havia possibilidade de um emprego, mas para ser missionário entre os índios, por exemplo. Não é emprego aonde? Não tem McDonald's entre os Yanomamis, né? Então as igrejas sustentam. Mas
que todos nós podemos servir ao Senhor e devemos engajar no serviço real. Jesus, Ele era o Senhor e se fez servo. É uma lição de humildade que Ele acabara de dar aos seus discípulos. E essa lição, como todo o resto, Jesus deu com a autoridade que Ele tem. A autoridade de alguém que pode estabelecer lições e princípios. Ele não era uma pessoa que não tinha autoridade. Os discípulos conheciam a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Mas esse homem que curou, ressuscitou, multiplicou pães e peixes, está lavando meus pés. Então o Senhor Jesus Cristo, como Ele faz os seus discípulos lembrar, novamente aqui no versículo 13, vós me chamais de mestre, Senhor. E então lembra os seus discípulos. Fala, eu sou mesmo, vocês dizem bem, eu sou mestre, Senhor. Eu sou mestre cuja doutrina ensinada devem aprender. Desculpa. Eu sou mestre cuja doutrina ensinada deve ser aprendida e praticada. E sou o Senhor cuja vontade deve ser obedecida. Tem muitas pessoas que chamam Jesus de o Senhor é meu Senhor e Salvador, mas só querem ficar com o Salvador, não querem estar debaixo do senhorio de Cristo. E ali então o Senhor Jesus, como mestre e Senhor, apesar desses títulos, se dispõe a servir. E nós sabemos, na Bíblia fala, no Filipenses 5:1, é uma referência, que nós devemos ser imitadores de Cristo. Então o que Cristo fez, nós devemos fazer aquilo que nos é possibilitado, né? Lógico, não consigo explicar pão, mas servir o próximo, eu posso servir. Qual que é o propósito de conhecer tudo sobre o Senhor Jesus Cristo, se não for para imitá-lo? Né? O que adianta você conhecer tudo de Cristo? Detalhes, aonde ele andou, aonde ele dormiu, a casa que ele entrou, né? Ser um expert sobre a vida de Cristo, mas você não está disposto a obedecer o que Cristo ensinou. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas querem ser servidas. Tudo é voltado para servir. Você vai lá no caixa eletrônico e serve o que você tem lá. Você vai numa máquina de expresso café, serve ali. Está tudo servindo. Como é que nós vamos agora servir o próximo? Como é que você vai se meter a alguém para servir, a fim de que ele talvez tenha um melhor conforto dentro do tempo, ou como muitas vezes o exemplo é de dar a carona para alguém que mora distante, mesmo que se desvie do seu caminho, mas você vai lá, você está servindo. Aquele irmão que vem de ônibus e que vai acordar amanhã às 5 da manhã para trabalhar, se você der a carona para ele, você vai estar dando pelo menos aí 1 hora a mais de descanso. E você vai perder 15 minutos nesse desvio. Tudo isso é serviço. E Jesus, sendo Deus, sabia muito bem que os seus discípulos, assim como nós, temos dificuldade de aprender a lição. Eles acabaram de aprender uma lição, Jesus acabou de ensinar para eles, e ele então desafia para que eles façam o mesmo. E ele então diz no versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se a praticar. Olha, vocês sabem o que eu acabei de ensinar, vocês sabem que eu sou Senhor e Mestre, e vocês aprenderam de mim. Agora, se vocês praticarem o que eu estou ensinando, vocês serão bem-aventurados. Feliz é o homem que aprende e pratica os ensinamentos de Cristo. Um gesto simples, mas não fácil. Porque quem dentre os homens chegaria a se rebaixar a um ato tão humilde de lavar o pé do outro? Uma tarefa humilde de lavar o pé do outro. Era praticada pelos servos, né? Desde lá do Antigo Testamento já temos o relato disso, eles lavando o pé. É interessante, né? Como a estruturação. Não sei se
em Angola, assim, mas em Moçambique. Primeiro que eu estive lá, sentei para comer, veio uma moça com uma toalha, um jarro e uma bacia. E chegou perto de mim e falou: o que é isso? Para lavar a mão. Eu, minha filha, se você estivesse no Brasil, quando a minha mulher fala: vamos almoçar, você vai direto para a mesa, né? Não lava a mão. Aí a função dela é: lava a mão, seca, você vai comer. Um gesto simples, não é certo, mas de grande utilidade. Então é difícil para as pessoas assumir o papel de servo, mas como crentes em Jesus Cristo, nós temos que nos colocar servo. Aliás, todo serviço de Jesus Cristo, ele tem um grau de dificuldade, e não é fácil. O homem que não é o crente, o prometido, né, o homem espiritual, a tendência dele é querer servir, mas nós devemos, a tendência dele é ser servido, e a nossa é de servir. Mas nós lutamos contra a velha natureza que fala: não, eu não vou me rebaixar, eu não vou lá, eu vou fazer tal coisa para o fulano, eu que se vire. Quando você é do conforto da minha casa, para socorrer a irmã que está passando mal, e precisa levar numa grade. Eu pedi um Uber para ela, a Uber eu faço. Mas ela não está pedindo apenas que te leve, ela pediu uma companhia, alguém que esteja junto. Isso é se colocar à disposição para servir o próximo. E nós, como crentes, devemos manter esse espírito de servo, servir uns aos outros, a fim de que o nome de Cristo seja exaltado. Como eu disse, a intenção de Cristo não era instituir um ritual de lavar os pés, então não há o culto, até como eu disse, conheço apenas 2 igrejas que fazem isso. Não era o princípio, o propósito de Cristo não era este, mas era mostrar aos seus discípulos que eles têm que ter a disposição de servir o seu irmão. E todo e qualquer serviço que é feito para a glória de Deus deve ser feito. Talvez não lavando o pé do outro, mas talvez limpando, como eu disse, feridas de um irmão que padece no corpo. Ou talvez, desculpe aqui o exemplo, quando eu fiquei pensando no exemplo, veio exatamente aqui, os estômagos mais sensíveis, por favor, me perdoe. Mas talvez o serviço que você vai ter que fazer é de correr lá e pegar um balde, um pano, limpar o fome que a criança derrubou no banco. Alguém tem que fazer. Quem vai fazer? Mas a pessoa gosta muito. Em casa aqui, agora não tem mais as crianças crescendo, mas tem que fazer isso. Mas se tiver que fazer, tem que fazer. Tem que limpar. Ninguém vai se manifestar agora. Mas vou esperar o Marco levantar, né? Tem um estômago mais forte. Não. Por que não? É serviço. É necessário ser feito. Eu já presenciei isso acontecer. A mãe fica toda envergonhada, não sabe o que faz. A criança sujou tudo do chão, e agora o que eu faço? Aí vem meu irmão, não, tranquilo, vai lá, pega o balde, pega o pano, limpa lá, resolveu o problema. Isso é serviço para o Senhor. Não é só subir no público e pregar, não é só ter uma bela voz e cantar. Lavar os pés deixa de ser um ato, mas um hábito na vida do crente. Como o hino 410 canta, né? O serviço de reis ou felizes. Então, não é um ato de lavar o pé, mas o ato de servir o próximo. Nós podemos concluir essa mensagem com as palavras do Senhor Jesus Cristo. Vamos ver aqui no texto, quando ele pede para os seus discípulos, quando pergunta para eles se eles entenderam o que ele estava acabando de fazer. Compreenderam o que eu fiz? E juntando, quando o Senhor Jesus Cristo fala para os seus discípulos, vai e faça mesmo. Jesus está desafiando os seus discípulos
a usar de misericórdia com o próximo. Porque quando você serve o outro, você está usando de misericórdia com o outro. Que nós possamos ter a mesma disposição para com os nossos irmãos em Cristo. Talvez não é teu amigo que não é crente, mas que através do seu serviço ele vai chegar até Cristo. Servi-los a fim de que, por meio do serviço prestado, Cristo seja glorificado. Afinal, o apóstolo Paulo, ele nos exorta para isso, lá em Colossenses capítulo 3, versículo 17. Quando ele diz: "E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai." Nós estamos aqui, para essa Assembleia da Igreja, né? E cargos são colocados à disposição para que os irmãos assinem. Reflita. Quando se indicar o seu nome, à disposição de você, mas se eu for pegar esse cara, eu vou ter que fazer tal coisa, eu vou ter que demandar tempo para mexer com finanças, eu vou ter que demandar tempo para o secretário de escrever para o funcionário. Agora não faço, antigamente o secretário tinha que escrever na máquina, botar no envelope e no correio. Não era assim? Os secretários mais antigos era assim, né? Mais antiga não, desculpa, né? É brincadeira, as irmãs que vêm, mais experientes, né? Mas não era assim, as irmãs pegavam, datilografavam, carta para os funcionários, ia no correio e mandava. Agora você manda o WhatsApp para os funcionários, né? O e-mail, não é nem e-mail mais usa, é o WhatsApp que a gente usa, né? O irmão Wagner, até o ano passado ele mandava e-mail, agora também está no WhatsApp. Ficou mais fácil. Vai ter que demandar tempo, tem que estar pensando no que escrever. Não preciso. Deus nos chamou para servir e não ser servido. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém? Amém.